Mais uma vez, estamos reunidos na casa do nosso querido irmão Clarencio, nesta noite de segunda-feira, para mais um estudo do Céu e Inferno. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos ler uma página do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, pelo espírito de Baltazar, pelo médium altivo Caríssimo Panfiro. Em seu capítulo 34, eles têm como título Comecemos a Trabalhar o Bem. E Baltazar nos diz: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quando falamos em dificuldades, naturalmente o coração do homem desenvolve reações que podemos chamar em cadeia. O problema criado transforma-se inicialmente dentro do ser em mecanismo do medo. Depois, desenvolve-se uma espécie de resistência que termina com a franca hostilidade à situação que o atingiu inicialmente. Assim, muitas vezes a criatura, ao consultar-nos, perguntando sobre as causas de suas dores e ao relatar seus próprios sofrimentos, encontra como resposta a seguinte orientação da nossa parte: pacifica o teu coração, desarma o teu espírito, aprende a ver no teu irmão uma criatura de jornada terrena. Não reclames, não recalcitres. Aquele que a ouve normalmente justifica todo o seu estado de ânimo, anunciando que sofre, que precisa manter seu ponto de vista e deve criar condição de resistência para fazer face ao mal. De nossa parte, ao ouvirmos tudo isso, temos como resposta, amparados na experiência de trabalho que somente o tempo tudo resolverá. É assim, meu irmão, que devemos fazer. Muitas vezes, só o tempo será capaz de resolver assuntos que o nosso espírito plantou com a força de quem planta uma árvore, com desejo de ver essa árvore crescer e produzir frutos e sombra. Frutos da má vontade, sombra do desencantamento ou do desânimo. Quando fazemos isso, agimos como jardineiro de uma planta ruim que sofre a inclemência das dores que atingem essa árvore da nossa criação. É quando então o sofrimento, o cansaço, as angústias nos ensinam a desculpar, a perdoar, a conviver. Quando essas forças abatem a árvore que, afinal de contas, nós criamos, consumindo-a, é que nós começamos a entender a lição inicial em que Jesus nos disse: ama o teu próximo como eu mesmo te amei. É então que o homem, tardiamente cansado, às vezes esgotado, quase sempre, mesmo com pretextos os mais diversos, se queda e diz: Senhor, Senhor, abençoa-me porque errei. É assim, caros irmãos, que devemos encarar as dores e os sofrimentos. Quase sempre são forças que nós desenvolvemos sob pretextos os mais variados. São como plantas que cultivamos que não são boas. Tenham a certeza de que uma árvore que não é boa se destrói pelo tempo, quando não é mais cuidada ou quando uma força externa a abate. Lembremos-nos de Jesus e sua misericórdia. Procuremos desenvolver o sentimento de caridade em nosso coração. Não se nos pede transformação imediata, nenhum de nós consegue isso. Mas se nos pede a análise dos problemas que atravessamos e que comecemos então a analisar o que plantamos, através da nossa dificuldade de viver. O que se nos pede é apenas que comecemos a demolir essa força negativa interior. E o que se nos pede é que fiquemos cansados de fazer o mal e comecemos a trabalhar o bem, a força do bem que existe dentro de cada um de nós. Que Deus, Jesus e os guias espirituais a todos nós ajudem, abençoem e conduzam agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, nesse momento, querido Mestre Jesus, queremos te agradecer principalmente por essa oportunidade, agradecer por essa casa abençoada, por esses estudos, agradecer a esse irmão tão querido, Allan Kardec, que nos traz essa mensagem,
em que podemos refletir e aprender cada vez mais. Assim, querido Mestre, ilumina nossa mente, para que possamos refletir de uma maneira tranquila, onde possamos entender aquilo que o nosso querido Allan Kardec trouxe para nós, para a nossa compreensão. Que possamos, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome do nosso querido irmão Clarencio, que nos abre as portas, mas, acima de tudo, em nome de Deus, possamos, de nossa parte, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje nós estamos estudando o céu e o inferno. Estamos de Allan Kardec. Estamos na segunda parte, no seu capítulo 6, onde estamos falando dos criminosos arrependidos. E vamos falar sobre o nosso irmão Jacques Latour. Esse irmão era um assassino que foi executado em setembro de 1864. E houve uma reunião no mesmo mês do seu desencarne, em que ele não foi evocado, em que nessa reunião ele veio espontaneamente, com muita agressividade, ainda não conseguindo conter os seus ímpetos, a sua agressividade, ainda muito no desequilíbrio, veio e quando conseguiu se expressar, ele conseguiu, rasgando o papel até, de tanta força, mas ele conseguiu escrever psicograficamente, através do médium, arrependo-me, assinado Latour. Então, os amigos ficaram surpreendidos com essa comunicação, que era uma comunicação inesperada. Ninguém estava esperando que isso acontecesse. Então, eles perguntam para esse espírito: que motivo que levou você a se manifestar aqui, de preferência a qualquer outro lugar, se nós nem o invocamos? E ele responde: porque aqui eu percebi que vocês estudam, que vocês são muito atenciosos com cada um de nós e que vocês conseguem fazer com que cada um se sinta abraçado, envolvido. Eu sinto fraternidade nesse lugar. Então, por isso, eu decidi vir até aqui. Mas ele continua. É bom esclarecer que se ele buscou esses órgãos desse médium é porque ele tinha afinidade também com esse médium. É bom deixar esse ponto também no esclarecimento. Mas ele fala assim: vi também que todos vocês são almas muito caridosas e vocês hão de ter piedade de mim, que eu estou sofrendo muito, porque eu vejo sem parar todos aqueles a quem eu assassinei. E vejo muito sangue também. Você está vendo? Está sentindo o cheiro do sangue? Porque ele acha que está realmente naquele ambiente e ele ainda chega a perguntar para os médiuns ali, no momento, na Sociedade Espírita de Paris, se estão também vendo e sentindo como ele aquela situação. E ele fala: piedade, não sabeis o que eu sofro, é horrível. É uma morte contínua, e ali estão as minhas vítimas, mostrando os ferimentos. Então ele vai relatando assim de uma maneira que contém muito sofrimento. Aí estou vendo as todas. Ele acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, mas foi assim que ele se deparou com todos aqueles a quem ele tinha tirado a vida, tinha ceifado a vida, ali à frente dele. E isso deixou-o muito confuso, inclusive ele se viu vivo, então ele ficou mais confuso ainda. Então ele fala assim: se todos os homens pudessem saber o que tem além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Então a gente já começa a examinar esse espírito que chegou com muita agressividade, chegou a rasgar o papel, mas ele chegou numa necessidade imensa, tanto que ele nem esperou ser evocado, ele veio sozinho, porque ele estava numa necessidade imensa e ele estava muito assustado, muito confuso, porque primeiro que estava vivo, depois que estava vendo todos aqueles a quem ele tinha liquidado, ceifado a vida.
Mas aí a gente vê que esse espírito não é um obsessor, não é um espírito mau, porque ele já vai falando isso, como eu sofro. Então ele já está compreendendo que sofre e está incomodado com todos aqueles que ele está vendo que ele tinha ceifado a vida. Ele já está começando a sentir aquela pontada dentro dele que está demonstrando para ele, denotando que ele está com sentimento de culpa. E é interessante também quando ele fala: se todos os homens pudessem saber o que há depois da morte. Então ele já está começando, além dele estar começando a sentir a própria culpa, ele já está começando a se preocupar também com o próximo. Isso tudo demonstra quem é aquele espírito, desculpa. Não é um espírito nem do mal e nem um obsessor. É um sofredor. É um criminoso, sim, mas dentro da classificação já de arrependido. Então, os assistentes, todos os que estavam ali reunidos, ficaram muito sensibilizados e falaram para ele: Deus não é inflexível, ele apenas exige do culpado o arrependimento sincero, com a vontade de reparar o mal praticado. E uma vez que o seu coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Então os próprios espíritos falaram para ele: olha só, fica tranquilo, porque você mesmo está se arrependendo e Deus está vendo tudo isso que está acontecendo. Então a misericórdia dele há de cair sobre vós. Então fala para ele assim: vamos fazer uma coisa, vamos orar. Vamos orar uma prece que já contém no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no seu capítulo 28, falando sobre os espíritos sofredores e arrependidos. E eles esclarecem assim: nós não vamos fazer prece como se você fosse um espírito mau, porque você não é mau. Nós estamos vendo isso. Aí vem aquele nosso momento de reflexão em cima de tudo que está acontecendo. Ele chega com muita agressividade, mas ele já começa a ser recebido com todo esse amor, com todo esse envolvimento, e ele já começa a refletir aquilo que ele está recebendo. Ele já começa a demonstrar o que está fazendo de bem para ele. E depois dessa prece que ele acompanha junto com todos os que estão ali reunidos, ele fala: obrigada, meu Deus, obrigada, tivestes piedade de mim. Quer dizer, ele mesmo percebe que como faz bem para ele ter pessoas que oram por ele de verdade, que têm piedade de verdade e que quer ajudar, fazer com que ele saia daquele sofrimento. Eis que se afastam os espectros. Então ele sente que se afasta todos aqueles sofredores a quem ele tinha tirado a vida. Só que isso é temporário. Isso não está no definitivo. Mas só essa melhora em si desse nosso irmão nesse momento já é o suficiente para ele poder respirar. E aí ele respirar e consegue perceber que quando a prece para ele tem uma mudança dentro dele. Isso daí ele já consegue visualizar. Então ele no dia seguinte ele volta e ele fala, vai logo falando: eu agradeço as vossas preces e eu já sinto uma sensível melhora. E foi tal o fervor com que eu orei que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, eu sei que ainda vou ter que ver minhas vítimas. Olha, já chegaram elas. Estão vendo? Vocês estão vendo esse sangue todo? Mas vocês vejam só. Ele saiu dali, daquele momento, ele percebeu que ao orarem por ele tinha melhorado bastante. E o que ele fez de um dia para o outro? Ele orou também sozinho, com tanto fervor, ele continuou orando. Isso tudo demonstra que o espírito não é mau. É um sofredor que está realmente precisando de uma orientação. E aí ele já sabe que isso daí melhora através do quê? Da prece. E é interessante que ele teve realmente afinidade fluídica com aquele médium que o recebe.
o médium fica muito cansado até a primeira vez, por causa da energia que está vindo dele no início, é muito forte, é muito pesada, bota o médium realmente também cansado, quebrado, bem sentido daquela situação, daquela, vamos dizer assim, daquela presença junto a ele. Depois já começa a melhorar, mas é o médium que tinha afinidade fluídica e que conseguia captar todos esse sofrimento dele para que pudesse ser aliviado. E aí teve um outro membro da Sociedade Espírita de Paris que tinha também ficado orando por ele e evocou. Aí sim, evocou. Ele já tinha falado daquela maneira espontaneamente, mas esse médium o evocou. E daí ele dá algumas comunicações que nós vamos pensar algumas sentenças. E ele fala assim: eu fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, mas eu não pude me manifestar logo, do modo que muitos espíritos levianos me tomaram o nome. Vocês veem a confusão que ele estava. Ele estava tão confuso que quando ele foi evocado, assim que ele já tinha desencarnado, tinha outros espíritos que aproveitaram da ocasião e ele estava muito fragilizado ainda para poder identificar, para poder fazer alguma coisa. E ele ainda não tinha condições nenhuma de lutar por nada, nem por ele mesmo. Então, ele, naquele primeiro momento, ele não conseguiu aquele socorro tanto que ele ele tanto queria, né? E ele fala assim: eis o que se passou após a minha morte. A morte do corpo, ele ainda especifica isso. Eis a minha enorme decepção ao ver-me vivo. Essa já é a primeira questão. Ele está vivo, e aí isso já ficou bem complicado na cabeça dele. Ao contrário do que eu supunha e tinha tomado pelo termo dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Foi-me permitido libertar o olhar das minhas vítimas transformadas em carrascos, porque a partir do momento que as vítimas aparecem para ele, o tempo todo ficam lá aparecendo para ele, que ele está vendo, inverte a situação, né? Ele passa a ser a vítima porque eles passam a ser o carrasco, porque a presença deles lembra todos aqueles momentos e faz muito mal para o Latour. E ele pede assim: orai sempre por mim, pedir que me liberte do olhar das minhas vítimas. E aí o médium fala para ele assim: em vez de pedir a Deus para tirar o olhar das vítimas, eu vos convido a pedir comigo para que dê a força necessária para suportar essa tortura expiatória. Então o médium já começa a orientar, já começa a orientação. Não fica só pedindo para ele se afastar, senão você não faz nada, você só está no paliativo. Mas não, vamos pedir forças para poder suportar, porque você vai ter que ver sim, até resolver essa situação. Então vamos pedir força. Então chegam essas orientações. O que Latour responde: eu preferia me livrar desses olhares, se soubesses quanto que eu sofro. Mas o que você está me aconselhando, eu compreendo ser um meio de espiar mais rapidamente as minhas faltas, e eu farei isso. Então, e aí ele vem num outro momento e fala: terríveis são os meus sofrimentos, porque depois que por mim orais, eu sinto-me confortado por bons espíritos, os quais me dizem: tenha esperança. Então, a partir do momento que ele já consegue sair daquele sofrimento inicial, que ele já consegue descobrir que a prece faz muito bem a ele, que o afasta daqueles olhares, que dá forças para ele, ele começa a escutar o que os espíritos passam para ele, e os espíritos passam para ele: tenha esperança. E ele diz: eu compreendo a eficácia do remédio heróico. Então ele já estava predisposto a receber a ajuda dessa prece. De qualquer prece, ele já estava predisposto a isso. Isso é muito importante, porque quantos e quantos irmãos criminosos que muitas vezes nós vamos orar, que muitas vezes na Sociedade Espírita de Paris se ora, e eles demoram muito mais para poder trabalhar, para poder se melhorar, para poder aceitar
que orem por ele, que o acolham. E esse não. Por isso é que desde o início eu falei, ele não é nem obsessor nem mau, porque logo ele aceitou. E ele, além dele aceitar logo, ele demonstrava o quanto a prece fazia bem para ele. E a todo instante, Latour ficou falando da prece. A prece me faz muito bem, orai por mim, a prece me faz muito bem. É como se ele quisesse realmente afirmar, gente, eu estou indo no caminho certo, eu sei que eu estou, e eu estou. Aquilo fazia bem para ele também. É como se fosse ele demonstrando a gratidão dele por todo aquele acolhimento que ele estava recebendo. E aí ele fala assim, eu sofro muito, mas me parece que os sofrimentos diminuem. A cada vez que vai orando por ele, mais ele vai se sentindo confortado, porque ele começa a acompanhar também as preces. Se ele percebe que aquilo faz bem para ele, aí ele começa também a dividir aquele momento, também se auxiliando. Então, ele vai orando junto e ele vai melhorando bastante. O que eu depreendo, ele continua, é que as vossas preces salutares me aumentaram as forças, de modo que pelas mesmas dores, com mais resignação, eu menos sofro. Então, o sofrimento continuava ali, mas ele estava mais fortalecido, ele estava com mais forças para poder encarar aquele sofrimento. E aí ele fala assim, eu também compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, mas fortes pela fé. Então é aceitar que realmente a fé está auxiliando naquele fortalecimento. E aí ele ainda continua, obrigada pela tua caridade, meu irmão, porque eu estou perdoado. Então ele se sentiu perdoado. Deus me libertou dos olhares das minhas vítimas. Oh meu Deus, bendito sejais vós por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Ele já começou a orar sozinho, porque ele já está tão agradecido pelo que está acontecendo, que ele mesmo começa a orar sozinho e ele demonstra essa gratidão que ele está tendo naquele instante. Obrigado, meu Deus. Eu sou um espírito arrependido. Sincero é o meu arrependimento. E é sincero mesmo, porque desde o início ele já estava mostrando que ele realmente estava se arrependendo. Eu sou um espírito sofredor, mas arrependido, a desejar, e agora vem uma parte muito importante, a desejar que o meu exemplo pudesse conter nos umbrais do crime todas as mãos criminosas que vejo prestes a levantarem-se. Então ele quer que o caso dele sirva de exemplo para deter as mãos antes de serem utilizadas em um crime, porque ele percebeu que daquela maneira com que ele foi socorrido, a gratidão dele era tal que ele passou a se preocupar com aqueles também que vinham no mesmo caminho, porque ele percebeu que poderia detê-los e ele tinha a favor dele toda a sua experiência, o seu exemplo para poder passar. E aí o guia do médium fala para ele assim, dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura ter uma ideia da sua emoção e do seu reconhecimento para com o Senhor. Coisas que ele acredita não poder testemunhar melhor do que tentando demover todos esses criminosos por ele vistos, mas que tu não podes ver. Aos ouvidos desses, quereria ele que chegasse as suas palavras, mas o que ele não te disse, olha o guia do médium, o guia está falando, olha o que ele está falando. O que ele não te disse, porque ele também ainda ignora, é que vai ser permitido para ele o início das missões reparadoras. Olha que desfecho belíssimo, porque ele vai reencarnar. E ele vai reencarnar como? Ele irá para junto do que eles foram cúmplices, procurando inspirar-lhe arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Olha que coisa linda! Então ele já vai ter a condição de trabalhar nessa missão reparadora. Ele vai conseguir
auxiliar aqueles cúmplices dele, vai conseguir trabalhar e depois haverá a reencarnação para ele. Ele vai ter essa oportunidade, já está chegando esse momento. E o guia protetor assina. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebeu aquele primeiro estado, que foi logo assim que ele desencarnou, ele também recebeu o seguinte: nada mais receeis de mim, que estou tranquilo, em que pese ao sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Ele reconhece que Deus está dando uma oportunidade para ele, que Deus foi misericordioso com ele. Por isso que ele quer dividir com os outros essa benesse. Ele não quer que aqueles que vêm com eles, os cúmplices que ainda estão no caminho, passem por essa mesma situação. Ainda mais que ele está recebendo essa oportunidade dessa reparação junto a eles. E aí ele fala: agora eu sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Porque aí quando a ficha cai, ele começa a ver realmente tudo aquilo que ele fez. E aí ele sofre, porque ele já está arrependido. Aliás, desde o início, a chance dele se arrepender era muito grande, porque ele era um espírito que tinha dentro de si já aquela bondade que podia ser vista em suas primeiras palavras. Bem aconselhado na vida, eu jamais teria praticado todo esse mal, mas sem repressão, eu estava à vontade, eu obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Então é isso que ele percebe e é isso que ele quer mostrar para os companheiros, porque ele percebe que se ele tivesse tido a oportunidade que ele está querendo passar para os amigos, estou falando amigos, mas são os cúmplices. Se ele tem essa oportunidade, então ele não quer que aqueles passem por todo aquele sofrimento que ele passou. E aí ele de novo faz um agradecimento muito bonito que ele diz: obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos infelizes que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. Adeus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Então, é um espírito que ele mesmo vem dizendo: por favor, não me vejam como aquele lá do início que chegou em desespero, que chegou rasgando papel, que chegou sem ser chamado, mas que estava num desespero, num desequilíbrio total. Não me vejam assim, eu não sou mal, mas ao mesmo tempo, ninguém nunca, nenhum momento, tinha achado que ele seria mal. Tanto que a oração do Evangelho, do capítulo 28, que é feito para ele, é pelos sofredores, e não pelos espíritos maus e endurecidos, mas pelos sofredores, pelos criminosos arrependidos. E aí ele também fala que ele se sente também muito sensibilizado pela maneira com que ele foi acolhido. Daí é um ensinamento para nós, como que nós podemos sempre acolher aquele que está necessitando da nossa palavra, do nosso colo, do nosso exemplo, da nossa orientação, que às vezes pode ser muito simples, mas pode ser decisiva numa mudança de rumo de algum irmão que venha em necessidade, que foi o caso de Latour. E aí há um estudo sobre esse espírito que nos diz assim, alguns trechos apenas. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez se estranhe tão pronta mudança no seu moral. É o caso da ponderação já feita, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia, porque ele era tido como mau, mas o interior dele, né? No interior dele a gente via, quer dizer, os espíritos ali conseguiram identificar que ele não era esse espírito mau.
E essa reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Ele mesmo diz: se eu tivesse tido essa ajuda lá atrás, uma boa orientação, eu não tinha chegado nesse ponto. Então, o espírito de Latour ainda nos diz: eu sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aí está, a gente está dentro do estudo sobre ele, aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. Que antes não, antes ele ainda está com aquele envolvimento, mas quando se arrepende é como se a ficha realmente caísse. Então o arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quase doentes a repelirem o remédio que os há de curar, porque eles não querem nem saber para continuar ali, porque senão eles vão ter que ter essa reparação, vai ter que ter essa mudança, e eles não querem ter essa mudança, então eles se rebelam. Se considerarmos ainda dentro desse estudo, se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, nós devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Olha como é importante agora, condenado tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour falou-iam enjeitado da sociedade. Olha outro ponto misericordioso de Deus que a gente está colocando aqui em destaque, que é o fechar da cortina do nosso passado, que é para ele poder entrar realmente naquele desenvolvimento agora para cobrir, para resgatar todas as suas faltas. E aí, que há de mais digno e mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo de um grande criminoso repreendendo-se a si mesmo o desespero e os remorsos. Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar das suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando a misericórdia. Olha que coisa bonita, né? E aí, para encerrar, é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todos aqueles que estejam em condições de compreendê-las. Nós podemos inferi-los dos clamores do próprio Latour, que não são de cólera, mas antes de arrependimento, ante a expressão dos remorsos, de perto seguidos desse arrependimento e o desejo da reparação visando o progresso, porque essa dor moral ela é muito maior. Então a gente pode extrair desse estudo o quanto a prece faz bem para cada um de nós, o quanto a prece regenera, o quanto a prece busca dentro de cada um de nós aquilo que nós temos de melhor para deixar sobressair, para deixar aparecer, para trazer à tona aquilo que estava escondido ali por falta de oportunidade no encaminhamento, como ele mesmo falou. Eu fiquei à solta e fiquei usando aqueles meus instintos primários. Mas ele teve essa bondade também, dessa caridade, desses espíritos amigos, trabalhadores e estudiosos da Sociedade Espírita de Paris, que pegavam os casos a casos e tinham essa compaixão, esse amor, essa tranquilidade de resgatar cada espírito. E é lindo porque ele sabe disso, ele compreende, ele sente gratidão e, não satisfeito só com isso, além dele reconhecer a misericórdia de Deus e de agradecer bastante, ele ainda solicita a oportunidade de continuar para poder ajudar aqueles também que estão vindo errando pelo caminho. Então é muito lindo esse trabalho de Latour, essa jornada de Latour em seu melhoramento e no auxílio desses amigos que trabalhavam na Sociedade Espírita de Paris, que o acolhem. E que esse acolhimento, então, seja também, nesse momento,
feito para cada coração que está necessitado dessa luz, desse amor, desse amparo do nosso querido Mestre Jesus. Então nós vamos falar assim para ele: querido Mestre Jesus, nesse momento, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, nós só podemos te agradecer. Agradecer a essas orações que são feitas para cada um de nós, que os nossos guias espirituais trazem para cada coração sofrido, a esse acolhimento que todos nós temos junto ao teu coração de amor, a essa sintonia que nos conforta, que nos sustenta, que nos envolve. Abençoa-nos, Senhor, então, para que possamos, Senhor, entrarmos nesse caminho reto de melhoramento, de reconhecimento, de gratidão. Que possa ser em teu nome, Mestre, em nome de todos esses companheiros trabalhadores da seara espírita da casa do irmão Clarencio, mas acima de tudo em nome de Deus, que de nossa parte possamos considerar encerrado esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus.